Olá pessoal, beleza pura galera? Eu sou Bezerra Neto, professor de Biologia. Vamos dar continuidade às doenças causadas por protozoários. Vou lembrar algumas coisinhas aqui pessoal, olha só, esse esquemazinho aqui, esquemazinho que eu já tinha colocado para vocês em aula anterior, tá? Principalmente o pessoal que está voltando aí, já pensando no vestibular, aqueles que já vão se divertir no vestibular nesse ano, ou daqui a um ano, 2 anos, seja lá o que for, tá? Isso aqui é importante, ele é um resumão, porque muitas vezes em vestibulares mais tradicionais é solicitado somente, poxa, a doença de Chagas é causada por quem? É um protozoário flagelado, é um amebóide, é o quê? Aí nesse esquemazinho aqui já está sendo representado, beleza? Isso facilita bastante. Na última aula nós falamos aqui sobre a tricomoníase, uma doença que é transmitida pelo sexo, tá? E por fontes também, relembre que somos fontes da aula anterior. Falamos das leishmanioses, galera. Cara, as leishmanioses tem épocas do ano que é muito comum de acontecer. É muito comum. Às vezes dá surtos da doença, começa a aparecer em grande quantidade, tem que ser controlada, tá? É muito importante tratar dos animais para evitar as leishmanioses. Aí tem algumas faltinhas meio feias, meio pesadas, né? E a partir de hoje, na aula de hoje, a gente vai trabalhar o resto das doenças, começando pela doença de Chagas, ou o mal de Chagas. Trypanosoma cruzi é o nome do protozoário que provoca a doença, tá? Tem o nome do protozoário que provoca a doença e tem o nome do organismo vetor. Uma coisa é o organismo patogênico, aquele que provoca a doença, e outra coisa é o nome do organismo vetor, que é aquele que transmite a doença, que aqui é um inseto, conhecido como o nome científico, Triatoma infestans, porém conhecido como barbeiro, beleza? Existem alguns mitos, algumas verdades sobre a história do mal de Chagas. Vamos lá. Primeiro de tudo, uma questão de curiosidade, as pessoas se perguntam por que o nome barbeiro? Porque de onde vem esse nome barbeiro? O inseto Triatoma infestans, que é um tipo de besouro, ele é um inseto que é hematófago, ele se alimenta de sangue, tá? Ele gosta de se alimentar de sangue. Ele é um inseto que ele tem um hábito noturno. Aí o que acontece, galera? Ele vai se alimentar à noite, normalmente. E à noite, normalmente, as pessoas estão dormindo. E, no geral, as pessoas dormem enroladas até o pescoço, sobrando, deixando a cabeça para fora do lençol. E a cabeça para fora do lençol vai ter essa região da barba, é uma região muito vascularizada, rica em vasos sanguíneos. Isso acaba atraindo o inseto para essa região. Não quero dizer que ele só vai picar essa região da barba, ele pode picar qualquer parte do corpo que contenha vasos sanguíneos. Mas devido a essa particularidade dele e tal, ele ficou conhecido como barbeiro. Algumas regiões do Brasil é conhecido como chupança, tá? Pelo fato de ele estar sempre se alimentando de sangue, etc. Não pegamos, tá? Isso é mito. Não pegamos o mal de Chagas pela picada do barbeiro. Não é pela picada. É pelo contato das fezes contaminadas. É pelo contato com as fezes contaminadas do barbeiro que a gente poderá pegar a tal da doença de Chagas. Beleza? Como assim, professor? O inseto está com fome? Ele vai se alimentar de sangue? Se ele tiver dentro do sistema digestório dele o Trypanosoma cruzi, o que vai acontecer? Ele vem, passeia por aqui, de boa, aí encontra um vaso sanguíneo, tá doido para comer o bichinho, ó. Ele vai lá e pica. Ele bota o aparelho bucal dele, atravessando nossa pele, pegando as camadas internas da pele, até atingir um vaso sanguíneo. Chegou no vaso sanguíneo, ele vai começar a sugar. Porém, pessoal, o barbeiro, ele tem um sistema digestório pequenininho. Ele não consegue acumular ao mesmo tempo novos alimentos e fezes. Então, o que acontece? À medida que ele se alimenta,
à medida que ele chupa o sangue, ele defeca em cima do seu corpo. Aí você pensa, cara, é literalmente isso. Ele come e defeca. Ele come e solta um cocôzinho lá, tá? Aí o que acontece? A pessoa está dormindo. Qual é o instinto da pessoa quando sofre uma picada? Coçar. Esse ato de coçar abre pequenas rupturas muitas vezes microscópicas na nossa pele. Nós não percebemos muitas vezes. E isso faz com que as fezes que estão em cima da pele sejam colocadas dentro dessas rupturas, e essas rupturas, uma porta de entrada para uma parte interna do nosso corpo. Aí o protozoário vai-se embora lá dentro. Ele pega a corrente sanguínea e aí tchau e bênção, tá? Não tem o que fazer, tem como conviver com a doença. Alguns vão ter a seguinte ideia, mas então é só eu não coçar. É só eu me levantar e lavar lá no banheiro, deixar em água corrente, eu não vou coçar. Galera, vamos ser realistas, vamos ser realmente realistas. Tem gente que começa a dormir e não acorda, cara. O mundo, sei lá, joga-se uma bomba atômica no mundo e o caboclo continua dormindo. Não se acorda. Que dirá se acordar para lembrar de não coçar, para ir lavar? Não, isso não existe. Isso não existe. Fora que não existe somente esse mecanismo para nós pegarmos o mal de Chagas. Não existe só essa possibilidade. Na minha época de estudante de ensino médio, só tinha essa possibilidade, só tinha esse conhecimento, tá? Depois vieram outros casos. Teve uma determinada região do Brasil que algumas pessoas estavam adquirindo o mal de Chagas em um local que não se tinha, não tinha catalogado, se encontrado o barbeiro. E aí ficou uma curiosidade. Foi necessário alguns especialistas, entre esses especialistas epidemiologistas e biólogos, fazendo um estudo para verificar o que tinha acontecido com as pessoas. As pessoas, pessoal, que pegaram o mal de Chagas em região que não existe o barbeiro, tinham viajado e ao retornar para casa, pararam em um local, vamos supor, numa beira de uma estrada, para tomar caldo de cana. E caldo de cana é delicioso, tá? E aí no caldo de cana estava o protozoário. E como é que isso era possível? O barbeiro, que é o Triatum infestans, ele tem locais que ele gosta de viver. Normalmente ele é encontrado no que é conhecido como casas de taipa, casas de barro. Já vou mostrar uma imagem para vocês saberem o que é, caso nunca tenham visto. Aí não se iluda, no Brasil é muito comum casas de taipa, tá? Infelizmente. Os interiores de vários estados brasileiros, muitas pessoas vivem ainda em casa de taipa. Não tem local que nem energia tem, pessoal. Então é bem delicado. A energia ela chega com uma certa dificuldade. Então tem locais, tá? E aí o que aconteceu? Além disso, né, da casa de taipa, o Triatum infestans, o barbeiro, ele é encontrado em plantações também, em cana-de-açúcar. E no canavial, na cana-de-açúcar, tem umas folhas ao redor da cana que o barbeiro pode estar lá dentro. A pessoa que estava moendo a cana-de-açúcar não fez a retirada adequada das palhas, das folhas. E aí estava moendo a cana-de-açúcar no moedor para extrair o caldo junto com o barbeiro, mas não foi de propósito. Estava moendo o caldo da cana que estava sendo feito com um tempero especial, barbeiro triturado. O barbeiro foi triturado, ok, mas o protozoário é microscópio, que é o Trypanosoma cruzi. A pessoa fazia ingestão do caldo de cana-de-açúcar contendo o protozoário. O caldo de cana-de-açúcar é absorvido no nosso sistema digestório e, consequentemente, o protozoário também. E aí, uma vez que o protozoário chega na corrente sanguínea, ele vai se instalar em vários órgãos do nosso corpo, em especial o coração. É só pelo caldo de cana-de-açúcar contaminado? Não, não é. Açaí também. Aquela galera que gosta de comer açaí tem que tomar cuidado de onde vem a procedência do alimento, assim como o caldo de cana, tá? Eu adoro caldo de cana, eu adoro açaí, eu tomo isso, se eu puder eu vou tomar isso todos os dias, galera. Eu, Bezerra Neto, como pessoa.
Mas eu vou tomar em qualquer lugar? Não, vou tomar nos estabelecimentos que eu sei que faz a limpeza adequada dos aparelhos, que vai fazer a extração do caldo de cana, que fazem a limpeza da cana adequada, a retirada das palhas, a raspagem, tudo isso daí. Eu vou ver isso. Se eu vou me sentir seguro com isso, aí tá de boa, não tem perigo nenhum. Agora, o problema é quando você não vê, que você não sabe a procedência do alimento, né? Ou da pessoa, porque às vezes a pessoa não pode não ter esse conhecimento, ok? Hoje sabes que o mal de Chagas, a doença de Chagas, ela é, além de podermos pegar pelo contato com fezes contaminadas, também pode ser por via oral, tá? E logicamente transfusão de sangue contaminado, certo? Isso também pode acontecer, beleza? Da mãe para o filho, uma transmissão vertical, como é conhecida, etc. Sintomas: início, cansaço, febre, inchaço nos linfonodos. Os linfonodos são estruturas do sistema imunológico, tá? Vocês vão ver isso na fisiologia humana. E depois, inchaço do coração, inchaço do esôfago, inchaço do fígado e do baço, inchaço também da região do colo, do intestino. Então, inchaço, porque o protozoário ele vai se espalhando e vai se alojando em vários órgãos. Isso é muito, muito delicado. Tem cura? Não, não tem cura. Tem convívio. Ah, professor, mas se fizer o transplante de coração? Pessoal, se for possível, ainda assim não vai curar, porque o protozoário não vai ficar só no coração, tem vários outros locais. Tá? Ele tem fases que está na corrente sanguínea e tem fases que está dentro de órgãos. Então, é difícil, é realmente difícil. Não tem cura essa doença, tem convívio, certo? Agora, quem sabe um dia possa inventar um tratamento que permita a cura, né? Permita matar esse protozoário. São milhares e milhares de pessoas que pegam no Brasil, tá? Ao longo do ano todo. É muito, muito delicado. Aqui é uma casa de taipa. Quem nunca viu, isso é uma casa de taipa. Eu sou professor, como já deixei muito bem claro isso aqui nas últimas aulas, mas como fora das escolas, fora do colégio, eu participo, eu sou trilheiro, eu gosto de fazer trilhas a pé, tá? Gosto muito de fazer isso e conhecer o meu estado, que é o estado do Ceará, e se Deus quiser outros estados posteriormente. E aí, como eu faço muitas trilhas, eu me deparo muito com isso aqui, gente. Me deparo muito. Existe uma carência muito grande, e isso com alguns amigos trilheiros de outros estados também se depara com a mesma realidade. Essas casas de taipa são comuns, tá? São pessoas extremamente simples, extremamente humildes, que precisam de um olhar diferenciado. Isso aqui é uma das espécies de Triatom infestans. Você pensa, oxe, professor, e existem outras espécies, Triatom infestans, alguma coisa? Existem as subespécies, tá? Isso aqui é outro tipo. São insetos que podem ter 1, 2, 3 centímetros de comprimento e tem catalogados até de 8 a 10 centímetros de comprimento. Aí você pensa, eita peste, tamanho de um dedo. Eu disse, dependendo do barbeiro da região tá? São os triatomídeos, como são conhecidos dentro da biologia. Eles podem ou não estar infectados. Você não sabe, pessoal. Cuidado para você não se confundir com o percevejo, que é muito parecidinho, tá? Muito comum em algumas regiões do Brasil. O ideal é, como não são biólogos, talvez não ainda, né? Sabe que um inseto é parecido com um barbeiro, evita ficar perto, tá? Isso aqui é um exemplo de um coração crescido. Aqui seria o tamanho de um coração normal, tá? Logicamente que a imagem aqui está aumentada. Mas mesmo aumentado, você consegue perceber a diferença de um coração normal para um coração crescido. E aí, cara, não dá, a pessoa não consegue sobreviver, gente. Infelizmente o mal de Chagas é só questão de tempo. Dá para retardar, mas a possibilidade é muito alta dela vir a óbito. É a doença do sono que alguns acham que tem, mas não tem, galera. Até onde eu tenho conhecimento, não foi registrado nenhum caso de doença do sono no Brasil. Existe na África. Por que na África? Porque na África tem uma mosquinha lá conhecida como Tsetse. Ela pode estar contaminada com o protozoário Trypanosoma gambiense. Às vezes, o nome correto mesmo seria Trypanosoma brucei gambiense, que é uma subespécie, tá? Aí tem o Trypanosoma brucei rhodesiense. Qualquer um deles pode provocar a doença do sono.
Em alguns vestibulares pode ser cobrado somente o nome Trypanosoma gambiense, ok? É o nome científico que provoca a doença do sono. É uma doença que também não tem cura, protozoário também flagelado, não tem cura, vírgula, tá? Na África, cerca de 50% de mortalidade. É muito alto, galera. 50% das pessoas que pegam vão morrer. É muito alto, tá? Agora, quando não é identificado, quando não é feito o tratamento, aí ela é 100% letal. Beleza? Foi nesse aspecto que eu disse que não tem cura. E não tem casos no Brasil, ainda não tem casos. Espero que não tenha, né? Transmissão pela picada da mosca de 7-7, você pensa, picada da mosca de 7-7, a mosca ela se alimenta de sangue, o alimento dela é o sangue, depende da mosca, gente, depende da mosca. Essa mosca de 7-7, ela é hematófaga, se alimenta de sangue, certo? O protozoário libera toxinas, atinge o líquido cérebro-espinhal e deprime o sistema nervoso central, SNC, sistema nervoso central, causando como parada respiratória e morte. Então não é uma doença legal. Toda doença que afeta o sistema nervoso central é ultra mega perigosa. Sintomas: sonolência. Como eu disse anteriormente, talvez em outra aula, eu disse que a sonolência é muito alta, não é essa sonolência que possivelmente vocês adolescentes devam ter, que parece que não acaba nunca, tá? É uma sonolência que a pessoa realmente dorme por 24 horas direto, sem parar, sem acordar para nada. 48 horas, 72 horas é direto, galera. E a tendência é só ir piorando, vai ficando num estado letárgico deprimente a pessoa, até que o sistema nervoso central dá um pane e a pessoa morre, tá? Isso aqui é a mosca T7/7. E infelizmente uma criança, que eu não sei se sobreviveu ou não, mas uma criança africana, tá? Contaminada com a doença de Chagas, com a doença do sono. Eu acho muito... É complicado. Para mim, muitas pessoas na região africana, no Brasil e diversos outros países, regiões do mundo, em especial as pessoas carentes, elas são alvo constante de várias e várias doenças que deveriam ter uma pesquisa científica mais voltada, mais centralizada, para que essas doenças associadas mais à pobreza, muitas vezes associadas à pobreza, elas sejam erradicadas ou adequadamente controladas, né? Mas isso é uma mera opinião, certo? E como eu disse, aqui é a mosca de 7-7, tá? A bicha é feia, né? É mais nojenta que a mosca doméstica, a mosca dos domésticos, certo? Tamanho do abdômen dela. A foto é linda, cheia de detalhes, mas a bicha é feia. A giardíase. A giardíase é uma doença que provoca infecção intestinal, provocada pela Giardia lamblia. É um protozoário que tem múltiplos flagelos, se eu não me engano são 6, 8 flagelos, o bicho é cheio de flagelo e gosta do intestino delgado da galera. A gente pega através de alimentos contaminados, água e alimentos contaminados. Na verdade, as doenças que têm como principal característica aí a infecção intestinal, a diarreia e tal, via de regra é por água e alimentos contaminados, tá? Disenteria é diarreia, e se tem diarreia, a pessoa fica desidratada, e a desidratação ela sempre é séria, ela é sempre grave, tá? Não é besteira, pessoal, uma pessoa que tem diarreia tem que se hidratar, porque ela perde muito líquido, e esses líquidos são importantes para o controle fisiológico. Se vocês lembrarem da aulazinha de doença bacteriana, eu falei da cólera, a cólera que provoca lá uma disenteria, uma diarreia tão forte que a pessoa pode chegar a perder de 20 a 30 litros de água em 24 horas. Gente, isso é muito grave. A giardíase não vai gerar tanta diarreia a ponto de perder 20, 30 litros em um dia, mas pode ser ao longo dos dias. Então, ela é séria, tem que ser tratada. Fortes cólicas biliares intestinais, então está associada com o fígado e a vesícula biliar, tá? Em especial a vesícula biliar. Tratamento, hidratação, analgésicos, tá? São os principais métodos pelo qual a pessoa pode ficar adequadamente curada da doença. Sempre na profilaxia, cuidados higiênicos, né, gente?
ferver água filtrada, coisas desse tipo, lavar muito bem os alimentos, lavar bem as mãos antes das refeições, isso é sempre importante. Incrível como lavar as mãos pode evitar muita coisa, né? Isso aqui é a Giardia lamblia, protozoário que gosta de se alojar no intestino delgado. Intestino delgado, mais conhecido em algumas populações como as tripas, né? Na verdade, vai ser tudo isso aqui, vai ser as tripas. Intestino delgado é um intestino muito alongado, muito importante, que ele atua na absorção de nutrientes. Aí o protozoário se aloja lá, justamente lá. Balantidiose é outro protozoário que provoca infecção intestinal, tá? Balantidio coli, esse já é um ciliado, atinge também o intestino delgado humano, água e alimentos contaminados. Veja que não muda muita coisa não. Quando a doença, ela gera diarreia, ela é uma infecção intestinal, o modo de transmissão, o modo de profilaxia vai ser basicamente o mesmo, galera. Não tem muito o que fazer não, normalmente é assim, certo? Normalmente, galera, é o caso da balantidiose, é o caso da amebíase também e da giardíase, beleza? A diferença da balantidiose é que ela gera uma melena. O que é a melena? Fezes sanguinolentas. Aí você pensa, peraí, professor, se gera diarreia e as fezes são sanguinolentas, então é uma diarreia com sangue? É. Então a pessoa, além de desidratar por causa da diarreia, ainda pode ficar com anemia porque está perdendo sangue junto às fezes. Então é extremamente perigoso, tá? É difícil de ser tratado, mas é possível a pessoa se curar adequadamente, tá? Esse aqui é o Balantidio coli. Parece? O formato dele lembra de uma bactéria, mas através dos estudos visualizaram que não é bactéria, ele é um ciliado, tá? A amebíase é provocada pelas amebas, as amebas patogênicas. Lembre que existem amebas que são de vida livre, certo? Mas essa aqui é patogênica, entameba histolítica. Aí como é que pega? Água e alimentos contaminados. Como é que a gente pode tratar a doença? Se hidratando. Como é que a gente pode evitar a doença? Fervendo a água, filtrando a água, lavando bem os alimentos, lavando bem as mãos antes de cada refeição. As coisas básicas de sempre, certo? Nada demais. São menos relevantes essas doenças. Agora a malária não. A malária a gente brinca um pouco mais sério. A malária, no mundo, existe pelo menos 4 plasmódios diferentes que provocam a malária. Plasmódio vivax tem no Brasil, Plasmódio falciparum tem no Brasil, Plasmódio malari tem no Brasil. Plasmódio ovale, até então, só foi encontrado em regiões africanas. Você pensa, então a africana só tem ovale? Não, a região africana tem todos os 4. No Brasil tem 3 dos 4. Eu acredito que seja só questão de tempo do plasmódio ovale também chegar no Brasil. Qualquer que seja o plasmódio, ele é transmitido por um mosquito fêmea, tá? Esse mosquito fêmea, pessoal, é o mosquito prego, Anopheles, é o gênero dele, o Anopheles darlingi, que é o nome científico. Não confunda com o mosquito palha. O mosquito palha é das leishmanioses. O mosquito prego é da malária, tá? E esse mosquito prego, ele pode transmitir qualquer um daqueles protozoários. E uma pessoa pode adquirir qualquer malária, e todas elas. Quando eu coloco aqui, por exemplo, nesse slide, que eu coloco Plasmódio vivax, febre terção maligna, benigna, Plasmódio falciparum, febre terção maligna, a malária, febre quartã. Isso aqui, pessoal, é classificado de acordo com o tempo de duração da febre. Existem malárias que têm febres muito regulares, a cada 48 horas, a cada 72 horas. Existe malária que não tem um padrão específico das febres, tá? Pode ser a cada 2, 3 dias e por aí vai. Agora, funciona como um relógiozinho britânico, tá? Muito, muito perfeitinho nos horários das febres, desde que esteja no ciclo ativo da doença. Porque o protozoário, ele fica no modo passivo dentro de alguns órgãos da gente, como o fígado, por exemplo. O problema é quando ele sai
entra nos glóbulos vermelhos para continuar o seu desenvolvimento. Quando ao sair dos glóbulos vermelhos, ele destrói os glóbulos vermelhos. Aí isso é extremamente complicado. Porque quando ele destrói os glóbulos vermelhos, as toxinas que são liberadas é que gera a febre da doença. Isso que eu acabei de falar já foi cobrado em vestibular. De onde vem a febre? De onde vem a febre da malária? Quando os glóbulos vermelhos são destruídos pelos protozoários, que libera toxina na corrente sanguínea. Essa toxina é uma substância estranha e aí o nosso sistema imunológico, como resposta a uma substância estranha, ele gera a febre, para poder ativar outros mecanismos de defesa. Mas infelizmente é uma doença que não tem cura, tá? Tem convívio. Embora alguns possam dizer, mas eu conheço fulano que já teve malária várias vezes. Deve ter sido a mesma malária, gente. Porque a pessoa tem sintomas, faz o tratamento, os sintomas somem, mas o protozoário permanece dentro do corpo. E pode ser que em algum outro momento, por algum motivo, o sistema imunológico da pessoa caia, o protozoário vai lá e se aproveita desse momento e gera os sintomas novamente. Quando não tratada, ela pode gerar a morte. Normalmente ela gera, na verdade. Isso aqui é o anófeles. Você pensa, professor, mas é parecido com uma muriçoca. É parecido com o Aedes aegypti. Mas uma grande diferença é que o Aedes aegypti tem aquelas listas brancas, tá? Isso aqui é um exemplo das células sendo destruídas pelas formas de esporos do protozoário, beleza? É um esporozoário, e aí quando sai, destrói e libera a toxina na corrente sanguínea. E a toxoplasmose? Que eu quero quebrar alguns mitos aqui. A toxoplasmose, pessoal, provocada pelo Toxoplasma gondii, é a famosa doença que é transmitida pelas fezes contaminadas de gatos. Galera, o gato não tem culpa. Não é só o gato, tá? Tem fezes dos gatos, humanos, bovinos, ovinos, suínos, aves, enfim, tem vários aí. Mas chama mais atenção os gatos. E algumas pessoas apresentam um certo preconceito com os gatos, com medo, por causa da toxoplasmose, isso, aquilo, outro. O animal, ele poderá desenvolver a doença igual a gente. O animal é um hospedeiro da doença. O animal não tem culpa, ele pode ter pegue no ambiente. Caso você tenha um gatinho e esse gatinho ele gosta de ficar saindo de casa, aí você tem que tomar um pouco mais de cuidado com ele, tá? Todo animal doméstico tem que ter aquele padrão de levarmos com frequência, né, ao médico veterinário, fazer os exames adequados, tomar as vacinas adequadas. Poxa, algumas vezes ao longo do ano, principalmente cachorro, é necessário fazer tratamento de vermífugo, tratamento para carrapato, para piolho. Existe piolho desses animais também, tá? Não é o mesmo piolho da gente. Para das pulgas, enfim, existe todo um tratamento para cachorro animal, para cachorro, gato, etc. Os animais domésticos. Não pense que é só, botar só um animalzinho dentro de casa, pronto, acabou, não. Você vai ter que dar de comida, você vai ter que dar de bebida e vai ter que tratar do animal, tá? E muitas vezes o animal se torna tão importante, gente, que ele se torna um membro da família. Aquelas pessoas que têm gatos, que têm cachorro, que têm pássaros, né? Embora eu não goste muito da ideia de pássaro preso em gaiola, por exemplo. Mas enfim, tem um cuidado especial. Então cuidem dos gatos. Professor, é verdade que uma pessoa gestante, uma mulher gestante, está lá grávida, né? Está lá desenvolvendo um filhinho e tal, não pode ter gato dentro de casa. Não, não é verdade, pessoal. Não é verdade, isso é um absurdo. Mas a toxoplasmose, se o animal é tratado, o animal não tem como passar toxoplasmose, porque ele não tem. Simples. Professor, mas, sei lá, dentro da minha casa, minha mãe, minha irmã, sei lá, está grávida, e aí tem um gato, e aí o que fazer? Leva o gato ao veterinário, vai ser feitos os exames adequados. Não tem toxoplasmose, show de bola, não tem o que se preocupar. Acabou. Simples, tá? O animal não tem culpa de nada, mas você tem que ter a obrigação de cuidar do seu animalzinho, beleza? É perigoso? Gente, é perigoso sim. É perigoso porque a toxoplasmose ela não tem cura. Normalmente ela vai fazer isso aqui,
Esse aqui é o Toxoplasma gondii, tá? Isso aqui é o que ele provoca. Aí você pensa, tá, o que é isso? O que é essa imagem? Essa imagem é dentro do olho. Isso que você está vendo lá no fundo, né, cheio de vasos, é a retina, que é uma camada interna do nosso olho responsável por formar imagens. Pessoal, isso aqui é um buraco na retina. O toxoplasma, ele gosta de atacar o nervo óptico, provocando a cegueira. Por que ele ataca lá? Não sei, galera, mas ele gosta de atacar lá. E é assim, a pessoa pode adquirir ao longo da vida pela ingestão das formas císticas, dos cistos, desse protozoário, e, sei lá, adquiriu na infância e ela só vai se desenvolver na fase adulta, pode acontecer, ou na própria infância, ou na adolescência, é meio aleatório. Tratamento, quando é identificado os primeiros sintomas, que é muita dor de cabeça, muita dor no olho, uma dor dilacerante, na verdade, é necessário ir ao hospital. No hospital vai ser introduzido 3 injeções, são 3 ou 4, são 3 injeções dentro do olho com substâncias para impedir o desenvolvimento do protozoário, para controlar, e aí o protozoário volta a ficar no formato inativo. Por quanto tempo isso? Sempre que tiver o sintoma da doença, vai ter que tomar essas injeções. Bem delicado. Então, se cuidem, galera, tá? Até a próxima, pessoal. Valeu!